Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, uma das HQs icônicas de uma das grandes estrelas da Metal Hurlan. Você não ia fazer a piada com o 17 de Bilal? Ah, não, eu achei que eu ia lançar pra você fazer a piada. Por isso que eu Tá. fiquei esperando. Bom, brincadeiras à parte, né? Toda vez que a gente vai falar do Enki Bilal aqui, sempre rola um certo tipo de constrangimento. A quinta série grita, né? Cada vez que a gente vai falar o nome desse autor, não tem jeito. Mas para quem não começou a ler quadrinhos agora, já tem aí uma estrada aí como leitor de quadrinhos e tal, sabe da importância desse cara, né? Nós já falamos aqui, inclusive, da trilogia Nicopol, né? E agora nós vamos falar de uma HQ que ele não fez sozinho, né? Na verdade, ela é escrita pelo também lendário Jean-Pierre Dionnet. E o Exterminador 17, aliás, esse programa aqui a gente já tinha que ter falado no começo, então vou aproveitar para já jogar essa informação. Esse programa aqui, ele é dedicado ao nosso amigo e parceiro Walter Clato, né? Que é um cara que inclusive me presenteou com esse álbum raríssimo da Meri Ibérica. Embora eu já conhecesse o Exterminador 17 pela edição que tinha saído no Brasil pela Globo, mas é uma HQ que, mesmo que não tivesse saído aqui no Brasil, a gente já teria até bastante para falar dela, porque ela é simplesmente a inspiração, a fagulha que bateu na cabeça do Katsuhiro Otomo para ele criar Akira, né? Uma história que a gente já comentou no programa, né, no podcast. Na verdade, a gente deixa o link aí pro episódio do nosso podcast, onde nós falamos sobre a criação da Metal Hurlan, falamos ali também sobre o Exterminador 17, e é importante falar que essa história ela vai surgir ali por volta de 76, né, em PB, para depois em 79 ganhar uma versão colorizada pela própria Patrícia Bilal, no caso, né, todo mundo trabalhando aí junto, né? E essa é uma história que ela tá dentro daquela tradição que a gente adora trazer para cá, que é inteligência artificial, criaturas artificiais, né? Criação versus criatura. Tem todo aquele pano de fundo, né? Frankensteiniano, né? Na falta de um termo melhor. Mas tudo isso fudidamente, desculpa o uso do termo, né? Mas fudidamente ilustrado, né? Pelo Enki Bilal aqui, com um traço que sabe, ele consegue unir algumas coisas aqui que são muito bacanas. Eu acho, inclusive, esse trabalho mais legal visualmente do que o trilogia Nicopol, até pela sua relativa simplicidade de traço, né? Porque ele tem os traços assim bem fechadinhos, ele tem um traço muito expressivo, né? Mas ele também tem um trabalho de texturas que é aparentemente simples, mas o conjunto, né, de cada tracinho ali dentro desses traços fechados acaba dando um outro ar para nós, né? Fora que tem tudo aquilo que a gente adora na ficção científica franco-belga, que são aquelas máquinas maravilhosas, aliadas a uma discussão assim que é bastante profunda, né, e que precede em muito tempo aquele episódio da Nova Geração que a gente gosta de falar demais aqui, né? Que é o Valor de um Homem, né? Onde se discute lá a condição de ser vivo do Data. Já estava tudo aqui, né? Então, como sempre, né? A gente está sempre falando que entre o audiovisual e os quadrinhos, os quadrinhos sempre chegam primeiro, né? Quase sempre. Aqui não é exceção, né? E ainda tem toda essa mítica em torno da criação do Akira, e por isso merece um programa aqui. Essa relação com o Akira ou o episódio do Valor de um Homem, acho que tem alguns contextos, inclusive, que a gente pode trazer. Porque, bom, vamos lá, para a sinopse, né, que a gente sempre pula. O Exterminador 17 fala sobre, assim, trocando em miúdos para a gente não ficar muito tempo nisso, sobre uma raça de androides que foi criada para executar tarefas pela galáxia, inclusive guerra, né? Há uma entidade, um ser, que a gente não precisa definir como humano, né? Embora o seu aspecto seja desenhado assim, o Mestre, que tem um momento ali, para não dar muito spoiler, caso vocês vão atrás da história, mas assim, há um momento em que o Mestre e um Exterminador, o número 17, se encontram justamente no momento, e isso não é um spoiler, tá, gente? Isso é a premissa da coisa toda, em que o Mestre morre, mas a sua alma, sua consciência, como quer que você queira chamar,
fica presa dentro desse exterminador número 17, e a partir daí o mestre passa a enxergar tudo o que esses androides que foram programados para executar tarefas que seres humanos não gostariam de executar, são obrigados a passar em suas existências. Então, assim, dado esse contexto, o que a gente está trazendo é um tropo que, embora seja um trabalho de Dionnet, né, que conforme o Daniel mencionou, é um membro importantíssimo dessa geração da ficção científica francesa, é um membro do quarteto fundador da Metal Hurlant, embora, né, a gente dedicou o programa ao nosso amigo Walter, mas a gente sabe que esse quarteto, do ponto de vista dele, é um trio, porque ele tem ressalvas ali com o membro administrativo do quarteto fundador, né? Mas tudo bem. Com razão. Com razão. Mas isso aí são outros 500. Tem todo o trabalho do Dionnet, claro, a arte do Bilal é sempre excepcional, mesmo quando ele transita entre estilos, como o Daniel mencionou. Embora esse tema seja bem trabalhado, é claro que ele não é necessariamente uma novidade. Desde robôs universais de Rossum, que a gente tem robôs tomando consciência e se revoltando contra os seus mestres, até, por exemplo, visões mais sofisticadas e mais lúgubres, porque a versão original de Exterminador 17, como o Daniel mencionou, é de 76, a gente tem uma versão colorizada em 79, sucedendo em mais ou menos uns 10 anos a publicação de Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que é de 68, que já abordava esses temas. Mas é claro que sim, a gente entra, principalmente ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma impressão, um debate sobre essa questão dos seres artificiais, os seus direitos, que era muito um eco de percepções também ecológicas que existiam na época sobre, sim, definir o que são seres sencientes, e se são seres sencientes, quais são os seus direitos e quais são os nossos deveres em relação a eles, que, de fato, teve um eco em Akira, do Otomo, mas se você para pensar por uma sinopse como essa, talvez você não tivesse pensado no conto do Philip K. Dick, mas quem assistiu Blade Runner fala, bom, então esses exterminadores eram replicantes. Bom, por que não? Replicantes não são androides necessariamente, eles não são, assim, é mais complexo do ponto de vista do Philip K. Dick, mas por que não? O debate aqui é análogo, é o mesmo. E ele parte essencialmente dessa questão que é tanto ontológica quanto ética. Nós criamos seres para executar trabalhos que nós não queremos fazer, ou para otimizar trabalhos que nós fazemos. E essa questão do otimizar trabalho, eu vou deixar um gancho aqui para a gente levantar essa bola, a gente vai chegar nisso já já. Mas para otimizar, talvez, trabalhos que outras pessoas façam agora, que sejam mais eficientes do que seres humanos fazem. Só que são ferramentas, não são seres. Nós criamos inteligência para eles para que eles sejam melhores no trabalho que eles fazem. Só que em um determinado momento essa inteligência se torna uma consciência, e essa consciência implica em questões éticas. E a solução que o Dionnet e o Bilal encontram para levantar essa bola na sua aventura é justamente colocar a consciência de um ser vivo dentro daquela casca que era uma ferramenta, anteriormente apenas uma ferramenta. Então o que a gente tem aqui? A gente tem coloque-se nos meus sapatos, do tipo, se você, ser humano, fosse colocado dentro do corpo de um androide criado para realizar essas tarefas, que tipo de experiência você ia ter? E aqui experiência não só no sentido de uma vivência, mas sim uma experiência no sentido epistemológico mesmo. Que tipo de conhecimento, que tipo de percepção você ia adquirir a partir dessa vivência? Então é uma jogadinha muito inteligente que eles fazem de roteiro, de pegar algo que é um ser que são seres artificiais, nós sempre consideramos seres artificiais ou estritamente ferramentas, ou eles passam por todo aquele processo ético que é uma praga eterna da humanidade, de hierarquizar as suas relações e tratá-los como cidadãos de segunda classe. Mas se você pega um ser que é consciente, plenamente dotado dos seus, em pleno domínio das suas faculdades mentais, você coloca ele no corpo de algo que era para ser uma ferramenta, cidadão de segunda classe nessa sociedade galáctica, o que você vai aprender? É uma pergunta muito genuína, né, cara? Que é, assim, o princípio de qualquer ética quando a gente está falando sobre o reconhecimento da senciência
de um ser. Tipo, cara, se você reconhece que esse ser ele é senciente, então que tipo de experiência ele tá tendo em relação a você como humano? Eu acho que ainda vai até mais além, porque do jeito que a gente tá colocando aqui, pra quem não leu, pode parecer que é uma história do naipe, sei lá, o príncipe e o mendigo, ou trocando as bolas, né? É que, sei lá, que simplesmente, É, simplesmente a se eu pessoa, tipo, fosse você com o robô, né? isso. Mas na verdade, quando isso acontece, você percebe que existe. Na verdade, acho que desde o começo, esse mestre ele já se mostra assim um tanto quanto preocupado com o destino das suas criações, né? Que parecem ter sido pervertidas e tal. Lembrando que aqui a gente só está falando da HQ original. Ela tem mais duas continuações que estão bem abaixo, né, do trabalho original. Vale somente o Exterminador 17 porque tá fechado, né? Embora ele abra um gancho para você pensar milhares de coisas que poderiam acontecer depois, aqui você tem uma história completamente fechada e autocontida. No caso, a ideia que esse mestre tem aí, que não é desenvolvido e tal, a história ela é até bem direta em várias coisas, deixando as pontas para que a gente preencha essas lacunas depois. Você percebe que quando ocorre essa fusão, que também é uma preocupação assim, muito louca que permeou os anos 80, que é essa fusão de, sei lá, humano com máquina, né? Também existe automaticamente uma consciência de que, tá, não é somente a empatia por eu estar na pele do outro, mas eu tenho que levar essas pessoas para um outro patamar, eu tenho que liderá-las, né? Num lance meio bíblico também, meio de Moisés, né? Que a partir daquele momento ele vai liderar aquela nova espécie, por assim dizer, para um outro lugar e começa tudo do zero, né? Então, acho que aí a gente tem, de uma forma muito simples, né, que somente, às vezes acho que a imagem que consegue torná-la mais grandiosa e mais subjetiva e mais abstrata para nós, a gente tem uma discussão sobre a essência de um criador dentro de sua própria obra, né? E a continuidade dela, né? Que é algo que a gente está sempre discutindo aqui de formas assim bastante diferentes. O Exterminador 17 ele pode parecer até um negócio até bastante batido para quem lê-lo hoje, porque você já citou o Philip K. Dick, sabe? Tem o Akira, ele fica mais na questão, sabe? Ele inspirou mais pelo visual, né? Um negócio que pegou o Otomo mais pelo visual do que pela ideia. Mas, assim, a gente tem, sei lá, o Data no Star Trek. A gente tem, sei lá, Matrix, né? Com aquela questão do Second Renaissance e tal, e É, revolta de máquinas e tal. Mas tudo é contexto, né? Vamos lembrar que essa história apareceu num momento em que, sabe, ninguém estava esperando, né? Então, não, você falou até do Akira, a gente pode. Esse tema da questão da consciência das máquinas, mangá por mangá, a gente pode relacionar ele mais até o Ghost in the Shell do que o próprio Akira, né? sim, Mas sim. esteticamente, logicamente, a relação com o Akira é muito mais explícita. Eu deixei isso para falar depois, justamente porque eu imaginei que a gente ia mencionar esse tópico. Você falou da questão da projeção do criador na criatura. Nós estamos vivendo, no exato instante, enquanto nós gravamos esse programa, um momento pivotal e paradoxal da história humana, que tem a ver com a questão do desenvolvimento das inteligências artificiais. Nós, hoje, paramos de flertar com esse tópico enquanto ficção científica, nós estamos começando a flertar com ele como uma realidade inevitável, como um ponto sem retorno. E isso implica também, não apenas nas nossas relações de trabalho, que é, assim, a ideia de que você tem seres, não somente ferramentas, que produzem ou fazem tudo aquilo que um ser humano pode fazer melhor e que permaneçam submissas a esse ser humano, mesmo sendo conscientes da sua condição, no mínimo, como eu disse, paradoxal. Nós estamos vendo hoje inteligências artificiais sendo desenvolvidas para não apenas mais realizar trabalhos operacionais ou mesmo braçais, mas agora também entrando no campo da subjetividade. Isso significa que nós estamos dando um passo mais próximos de inteligências artificiais que realmente desenvolvam uma consciência. Porque, óbvio, a gente fala de inteligência artificial, hoje a gente está falando de uma coisa assim, de uma inteligência que é circunstancial, ela ainda é completamente dependente de seus programadores, de uma manutenção constante, etc, etc, de uma condução mais ativa dos seus criadores, né? A criatura é completamente ainda dependente dos seus criadores.
Mas hoje nós estamos flertando com essa ideia de inteligências artificiais cada vez mais próximas de uma autonomia. Se não uma consciência, que usar consciência é uma palavra muito de um peso muito grande, mas assim, mais próximas de uma autonomia. E os experimentos que nós temos com inteligências artificiais que buscam, né, ou que se pretendem uma autonomia, são estranhos. Porque essa busca por autonomia sempre vem com problemas, com essas criaturas emulando o que existe, às vezes, de pior e mais problemático no comportamento dos seus criadores. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a partir do momento em que o mestre passa a ocupar a carcaça, por assim dizer, a casca do Exterminador 17, a gente tem ali, como o Daniel bem disse, falando dessa forma, parece que é uma puta obra filosófica super profunda, nossa, super elaborada e tal. Não, ele até mostrou para vocês aí, o volume ele é bem fininho, assim, né? Tão extenso. Mas o que eu acho interessante, e até falando assim em termos, aqui é uma opinião minha, mas não sei se o Daniel concorda comigo, eu particularmente acho dos trabalhos do Bilal, eu continuo achando a tetralogia e o Nicopol ainda mais bem elaborados, assim, até com mais material para reflexão. Mas a questão é que, acho que tudo se resume àquilo que eu mencionei no começo da minha fala. A ideia de você ter uma consciência humana habitando algo que foi uma ferramenta produzida por ele mesmo é muito chocante, principalmente no contexto em que essas ferramentas, esses seres estão trabalhando, porque o Dionê e o Bilal deixam bastante claro que é uma vida austera, é uma semi-vida, é uma vida submissa, não é um negócio romântico, sabe? É uma consciência humana habitando um corpo muito foda que agora é tipo um exemplo de justiça para todo mundo, mesmo que Robocop seja uma coisa extremamente distópica. Mas é uma coisa bem mais crua, bem mais cruel, a maneira como eles apresentam. Então, assim, embora seja um gibi fininho, e assim, talvez, não por nada, mas se você não assistisse esse vídeo, talvez você não pensasse tanto assim sobre isso, porque é uma aventura um pouco mais autocontida. Eu acho que a ideia, a proposição desse tema, em particular agora, é muito interessante. Assim, dá margem para uma reflexão que é interessante e relevante agora, né? Sim, e ainda tem o fato de que eu acho que clima também aqui é tudo, né? Porque você consegue entender a grandeza das coisas, né? Ninguém fala de um grande império galáctico que tá, sei lá, numa fase expansionista e não sei o que lá, mas você entende intuitivamente isso, né? E isso é muito bacana, você sentir a vastidão do universo e por outro lado também, o lado interior dessa jornada também, né? Você pensar, porra, parando pra pensar, é claro, na época, tá? Pensa que o público que pegou nisso não tinha lido, ou melhor, não é nem lido, não tinha assistido Ghost in the Shell do Mamoru Oshii, que eu acho muito melhor do que o mangá, por sinal, né? Não sou só eu. Mas enfim, pensar que esse público, ele ainda não tinha sido apresentado a diversos conceitos, né? E é uma história que se você colocar no roteiro, transformar, sei lá, num conto, ou num romance, sei lá, se quisesse expandir um pouco mais, ele ia parecer que tava de fato faltando alguma coisa, né? E esse senso de grandiloquência, sabe? De que você tá diante de um mundo com inúmeras possibilidades, mesmo que não foi bem desenvolvido nas continuações, mesmo que não tenha sido bem desenvolvido nas continuações, ele tá aqui dentro, né? Então, por tudo isso, sabe? Se ainda que se ele for relançado hoje no Brasil, as pessoas podem pegar isso aqui e se divertir com as maravilhosas composições, né, com os designs e tal, porque ele continua assim uma HQ assim muito moderna nesse sentido, né? Visualmente ela não envelheceu nada. E eu arrisco dizer que até dentro das próprias, por tudo que você falou aí, dentro do seu próprio conceito, né, das preocupações dos autores, ele poderia facilmente hoje ser adaptado para uma animação, não filme, tá? Não filme. Fazer uma animação bacana aí, sabe? Aumenta, sei lá, a importância de batalhas, coloca aqui um negocinho aqui, outro ali pra virar um longa, sei lá, de 1h15. Cara, dá pra render um negócio assim mega foda mesmo, né? E eu não vou falar qual que é o final, evidentemente, né? Quem leu, que lembre, ou se tem em casa, dá uma olhada lá. Mas eu acho que a última frase do Exterminador 17 o questionamento
que ele faz ali me traz um eco da última frase do Miracle Man do Alan Moore, cara. Não sei se você lembra qual é, mas enfim. Não, cara, eu tenho que confessar que faz tempo que eu li também, inclusive, a edição portuguesa, e nem foi por vias físicas, né? A gente não precisa falar nada, mas eu não lembro. Então fica aí a dica para você que for pegar isso aí para ler. Façam esse paralelo, vejam se Daniel tá correto na sua analogia. Então é isso, pessoal. Se vocês não conhecem Exterminador 17 de Dioné e Bilal, corram atrás, vai aí na estante virtual ou torça para alguém relançar isso no Brasil, porque já passou da hora, inclusive. Bom, a gente fica por aqui, mas deixando sempre aqueles recadinhos, tal. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, por favor, ativa o sininho para notificação a cada novo vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Tem programa de recompensas para apoiadores, é muito bacana, dá uma olhada lá e é isso. A gente volta na próxima quarta. Valeu!